Hoje eu vou fazer uma live junto com a Maria Alice Correia, das Ervas de Alice. E as pessoas estão chegando. Hoje eu fiz um chá verde, que acompanha um bolo de limão, com raspas de limão siciliano, para a gente acompanhar a live com a Maria Alice e podemos apreciar essa bebida tão maravilhosa. Seja bem-vinda, viu, Maria Alice? É um prazer receber você aqui, tá? No meu Insta, no meu arroba que diz, né? Ainda tem umas coisas que eu ainda estou me acostumando. Muito bem-vinda, viu? A gente somos meseiras, né? Eu vendo roupa de mesa, faço roupa de mesa. Então, nós falamos do chá, servimos o chá, né? Recebemos os nossos amigos, os nossos parentes, nós mesmos com o chá e o conhecimento que eu tenho e que algumas meninas têm da parte da meseira mesmo, como servir um chá, quanto tempo ele fica para ficar pronto, como que a gente faz, quantos minutos, né? E hoje nós estamos querendo ouvir você falar, né, a respeito dessa planta, que para mim ela é misteriosa, porque de uma única planta, né, fazem vários chás, né? Várias. Eu não sei se a nomenclatura é essa, né? Porque aí a gente tem o verde, o preto, o azul, o vermelho e o amarelo. São 5, né? De uma mesma planta. Quando eu conheci isso, eu achei bem legal e achei assim meio que misterioso, né? Como que uma planta, né? Preparou um chá também, Maria Alice? Eu também preparei meu chá, olha. Preparei o verde. Preparei um aqui. Meu chá é o preto, que eu gosto muito. Então tá aqui, minha chavinha também. E vamos ver se dá para ver, sem eu derramar aqui. Acho que você tem que subir um pouquinho, dar uma viradinha assim, sobe um pouquinho. Não dá para ver muito. Quando a gente divide a câmera, ela. Então, eu fiz Deixa eu um pegar verde aqui. Aqui, ó. Acho que assim fica melhor, ó. Vamos ver. Aqui, ó. Sobe um pouquinho o chá. Aí acho que dá pra... Isso, agora deu para ver, Maria Alice. Bacana. Ele é meio vermelhinho, né? Ele fica Olá, mais. muita gente Né? chegando, Maria Alice. Sejam bem-vindas todos aqui junto com a gente, né? Eu estou aqui com o meu, olha, não sei se dá para ver. Eu preparei. Dá pra ver. Então, eu preparei o verde. E preparei um bolinho de laranja com raspas de limão siciliano. Que eu fiz um curso de harmonização com uma confeiteira, a chefe Juliana Cupini, e existe uma roda de aromas em que a gente faz uma harmonização da alimentação que a gente vai servir com o chá, né? Então é muito legal. Então a parte que eu conheço do chá é essa, Maria Alice. Então acho que as meninas estão querendo ouvir é você mesmo. Muito legal essa interação, né? Porque eu acho super bonita essa coisa da mesa, né? Eu gosto de xícaras de diferentes tipos, de canecas também. E para mim está sendo muito legal estar aqui fazendo a live junto com você, que a gente já se conhece há um tempo, né? E muito bom poder estar participando desse trabalho. Eu acompanho você nas redes, né? E vejo umas mesas bonitas e às vezes suplás que você coloca, né? Diversificado para poder compor a mesa, né? E fica bem bonito, eu acho muito legal. Os porta-guardanapos, né? Os jeitos de dobrar guardanapo, acho bem legal. E essa coisa do chá, né? Hoje, ó. Que lindo, combina com a blusa que eu da cor da minha blusa. Então, essa história, né, do chá é uma coisa interessante, porque tem a história do chá das 5, né? Eu tenho uma live que eu faço, que é a sala de visita,
que acontece na Sim. quinta-feira, 5 horas da tarde, né? Já faz até um tempo que eu não faço, e o pessoal até está pedindo para voltar. E essa história do chá das 5, né? Que é a história de uma rainha que ela sentia fome, né? E nesse horário do final da tarde, e aí antes do jantar. E aí ela instituiu isso, né? De naquela hora era a hora das pessoas tomarem chá para fazer companhia para ela, né? E então esse chá, né? Que a gente denomina chá aqui no Brasil, são muitos chás, né? Pode ser chá de hortelã, chá disso, chá daquilo, chá preto, chá verde. Mas essa palavra chá, ela está muito ligada ao chá Camellia sinensis, né? Por exemplo, a origem dessa planta, falar um pouco desse aspecto aí, né? Que talvez seja interessante para as pessoas conhecerem, né? A origem dela é índia, né? Ela é uma árvore de 15 metros de altura das florestas lá da Índia e também do sul da China. E essa é a origem dela, né? Nativa de lá. E ela foi essa planta, né? A Camellia sinensis, ela foi identificada pelo Linneu, descrita por ele, que é um botânico, né? Que identificou e descreveu, mas naquela época ele deu o nome de Theacinensis. E essa palavra, Thea, né, escrito com T-H-E-A, Theacinensis. E esse nome, depois de um tempo, né, na botânica, caiu em desuso e passou, então, a ser a mesma coisa que camélia. Então, ficou como camélia, já existia o gênero camélia, né? Ficou como Camellia sinensis. E é muito interessante porque essa palavra, né, terra, ficou como ti, né? Esse termo é originário do chinês, né, que significa chá. Então, chá é o Camellia sinensis. Mas quando isso chega no Brasil, então no período do Império, no Rio de Janeiro, na região da Quinta da Boa Vista, era plantada essa espécie, né, a Camellia sinensis, e teve um tempo, né, de cultivo ali, e aí ela se desenvolveu e ficou esse nome, chegou esse nome, chá, e aí esse processo de fazer o chá, que é colocar a água para ferver, né? Quando ela estiver quase no ponto de ferver, coloca as folhas e despeja a água em cima e tapa, né? E popularizou, porque na nossa cultura já existiam essas preparações, né? Feitas por diferentes povos, e depois também essa cultura se disseminou, né? Do uso do chá e de beber o chá. E ficou com esse nome para todas as plantas, né? Então, aqui no Brasil, o Uhum. chá é de tudo, né? E aí, como é que São essa todas as história, né? infusões, né? Pois é. E como é que essa história, né, de que uma planta ela tem essa versatilidade, né? Então, o chá, né, o verde, que é esse que você está bebendo, ele é produzido a partir da Camellia sinensis, né? E ele, tradicionalmente, ele é usado como remédio na China. Então, ele é um medicamento que é de uso muito antigo, de milhares de anos, os registros que tem lá, tem inclusive, um trabalho que é clássico, que da medicina tradicional chinesa, que é o Li Shizhen, que escreveu, isso é da dinastia Ming, que escreveu a respeito do chá Camellia sinensis, né, do Ti. E ele, então, está descrito lá como uma planta que essa preparação
colocada, né, as folhas na água quente, ela produz, então, uma diminuição do fogo, né? Ela acalma o fogo digestivo excessivo ou o excesso de calor, ela acalma, né? Então, ele é um chá frio que diminui esse fogo, e como o fogo no sentido de uma inflamação também. E aí é usado de acordo com a dose, com a forma que ele é administrado, tanto para uso interno quanto para uso externo. Ele, então, ele serve para acalmar inflamações, ele é um antioxidante, a gente pode usar ele na pele, né? Então, preparar o chá verde, ele na temperatura ambiente, moninho para temperatura ambiente, pega uma mechinha de algodão e passa no rosto para deixar ali um tempinho para ele auxiliar, tirar manchas, melasmas, né? E então tem Bacana diversos isso, bacana, né? E tem diversos né? usos. E realmente ele assim, super antioxidante, né? Agora, o excesso dele, ele é um estimulante porque a Camellia sinensis tem cafeína, então é um chá que a gente tem que usar com moderação. Então, cada forma dele, né? Então, por exemplo, né, o chá verde, o chá preto, são fases diferentes, o chá vermelho, né? O chá amarelo. O que, que acontece? No processo de colheita, é feita uma secagem e também uma fermentação. Então, o chá verde, por exemplo, ele passa por um processo de fermentação da folha, né, de cura dessa, curtida essa folha, e aí vira chá verde. Quando ele é seco e tostado, levemente tostado, é o chá preto. Então, assim, de acordo com esse trabalho que se faz com as folhas, é que então produz essas variedades todas, né? Então, isso é muito interessante, porque é o tratamento que se dá à folha no pós-colheita, o momento de colheita da folha, que faz com que ele se modifique e tenha efeitos medicinais diferentes, né? Então, por exemplo, o chá verde, ele é um super antioxidante, ele é muito bom, né, para combater processos inflamatórios e também eliminar radicais livres do organismo, mas o excesso do chá verde afeta o fígado, né? Então, geralmente, assim, uma planta que ela tem um efeito positivo para uma coisa, para um órgão, ela faz uma limpeza ou um tratamento naquele órgão, o excesso dessa mesma planta provoca uma enfermidade naquele mesmo órgão. Então, o excesso do chá verde, ele tem aí efeitos danosos para o fígado quando é usado em excesso. Então, pessoas que têm problemas hepáticos, né, que têm situações de transplante, por exemplo, não devem ficar usando muito chá verde, devem ter, assim, uma cautela com ele. Então, optar por uma outra forma, o chá preto ou o chá vermelho, né? Então, essas variedades são decorrentes do tratamento que se dá à folha e o tempo de maturação e o jeito que ela é curtida e fermentada, né? Então é muito, muito muito legal isso, interessante. muito legal. O chá amarelo, né? Ele passa por um processo semelhante ao do chá verde, mas ele tem uma etapa, uma fase a mais. E foi pausa. Pausou um pouquinho, Pausa. mas voltou, Voltou? voltou, voltou. Então, o chá, vou repetir, né? Então, o chá amarelo, ele passa por uma etapa a mais,
do que o chá verde. Então, ele tem um processo semelhante, mas ele vai deixando, vamos dizer, no preparo, né? Vai sendo deixada as folhas amarelarem, né? Aí, aquele chá que é conhecido como oolong, né? Ele tem que é o mesmo chá camélia, a planta camélia sinensis. Então, ele tem uma oxidação diferente. Então, eles deixam lá, quando chega num processo de oxidação lá entre 15% e 85%, eles suspendem, né? E aí isso fica entre o chá verde e o chá preto. E eles fazem, então, aí o chá preto como 100% oxidado, né? Num processo de fermentação. E aí chegamos no preto. Então, são fases, né? Que eles vão trabalhando a folha. Né? E, assim, essas propriedades, né? Diurética, adstringente, né? Também é bom para curar a parte externa. Por exemplo, se a pessoa está com um ferimento, com dificuldade de cicatrizar, ela pode fazer o chá, né? Esperar esfriar e lavar o ferimento, que auxilia a cicatrizar, né? E então é bom para a saúde do coração, ele limpa o colesterol ruim, né, dos vasos, do sangue. Que mais que ele faz? Também combate úlceras, né, usado adequadamente, na dose certa. Pessoas que estão com apatia, que estão desanimadas, que estão, assim, com um quadro depressivo, também é muito bom para usar o chá verde, né, como estimulante, o chá preto também, né? E algumas infecções bacterianas, quer dizer, ele é super bactericida, esse chá. Ele tem essas propriedades de ser bactericida e ele também tem ação antimicrobiana. Então, tem um estudo que demonstra, né, já há um tempo, que ele tem uma ação sobre o vírus influenza. E também melhora a qualidade da imunologia, né, do sistema imunológico da pessoa. E também pessoas que são portadores de HIV demonstram uma melhora significativa do quadro imunológico quando fazem uso do chá verde, né? E isso é bem, bem interessante, né? Da gente estar aproveitando esse recurso, né? Exatamente. E servindo uma coisa, uma alimentação, né? Um chá com uma alimentação, uma coisa saudável para a nossa vida, né? E isso é muito, muito legal a gente poder preparar uma mesa e servir um alimento saudável para a nossa família, né? Isso é bacana, porque a gente da mesa posta... Né? Exatamente, porque nós da mesa posta falamos muito a respeito de receber bem, né? De que a mesa posta traz união para as pessoas. É maravilhoso receber uma amiga com um chá da tarde. É maravilhoso, né? O afternoon tea, que a gente chama, Maria Alice, que é o chá da tarde, né? Que é servido na Inglaterra, se chama afternoon tea, e existe um curso específico só para ensinar a gente a servir o afternoon tea. Eu já fiz esse curso. É muito bacana. Conta um pouco aí como é. Como que bacana. Porque existe tem a professora que deu esse curso, ela já deu esse curso no presencial também, a professora Rosana Piva. Eu fiz com 2 professoras esse curso. Só que foi nessa época da pandemia e nós fizemos ele virtual. Mas esse afternoon tea, ele é como se fosse um ritual, né? Ele é um ritual e as pessoas se vestem características, né? E esse chá é servido, existe uma forma de se beber esse chá, né? E existe uma forma de se alimentar também com o que é servido nesse chá, né? Então a gente aprende que essa mesa do afternoon tea, ela é uma mesa que normalmente a gente cobre ela com toalhas brancas, é tudo bem neutro, né?
Os vasinhos são pequenininhos, assim, olha. Não é nada muito exagerado, né? A mesa é decorada com vasos pequenos, né? E existe andares em que são servidos as alimentações, né? Que nós chamamos de bailarina, elas têm 3 andares. Eu acho que eu até tenho a foto aqui que eu não. A gente não combinou nada o que a gente ia falar, né? Então eu preparei alguma coisa, mas nem tudo tenho aqui, né? Vamos ver Mas o aqui legal se é eu isso, acho a né? foto. O legal da live é O isso, legal a é gente isso. conversando e os assuntos vão surgindo, né? E quando você fez esse curso, ela falou alguma coisa a respeito da cerimônia do chá, que é praticada, né, na região do Japão também, porque ele é originário o Camellia sinensis é originário da China e Índia, né, da Índia principalmente, e do sul da China. Tenho aqui, olha, a cerimônia do chá, inclusive, tem um jeito que ele é servido também. Existe um ritual, né? Esse aqui é o chá japonês, né? Ele é o chá japonês, né? Aham. Que inclusive ali, né, para a gente que está aqui em São Paulo, na Liberdade, ela me disse que tem um lugar ali que a gente pode assistir essa cerimônia. Eu não sabia disso, então vou procurar, que agora está na Sei. pandemia também, né? E tem a cerimônia do chá chinês, ó. Que também existe todo um ritual, toda uma maneira de servir, os utensílios, né? E nos rituais do chá, tanto o japonês como o chá chinês, o que eles usam é o matcha, né, Marilice? A gente É. não falou do matcha. Então, vamos falar do Então, eles matcha, usam o porque matcha. assim, Deixa eu só mostrar uma desse coisa aqui, olha, do mostra. afternoon tea, olha. Que ele Ah, é servido na então, olha que bailarina, né? Essa aqui linda. é uma mesa do afternoon tea, ó, que é o chá inglês, né? E nessa mesa, primeiro são servidos os sanduíches e os scones, né? Que é vamos dizer assim, um bolinho que ele é servido com geleia e um creme. E depois vem os outros cremes e depois vem os doces, né? Que tem o cupcake, né? E tudo isso são assim porções bem pequenas. São bem pequenas, coisas para ser saborizadas, né? Para a gente sentir o aroma. E ontem mesmo eu estava na aula com a professora que é a chefe, a Juliana, e ela estava ensinando a harmonização, então tem até um jeito da gente beber primeiro, né? E como a gente come para depois harmonizar. Não existe essa coisa de correria para comer, né? Para a gente sentir bem o sabor, então se põe em pequenos bocados, né? E vai se É, sentindo. Então tem todo esse ritual lá, né? Uma coisa assim muito bacana também para a gente praticar, né? Porque essa coisa da gente se alimentar com tranquilidade, porque às vezes a gente se alimenta e a gente não sente nem o sabor da alimentação, né? E nem de um chá. Às vezes a você toma tão pessoa engolir as automaticamente, coisas, né? né? Que a gente Não não é? As sente. pessoas Então, vão engolir as coisas, né? Não e no saborear, afternoon tea assim, tem todo esse degustar. ritual, né? De harmonização também. Então, aqui tem algumas mesas, eu não sei se dá para ver, olha, essas Tá fotos de dando para algumas ver, mesas são lindas, né? Essa coisa do do ritual do chá, tom, né? Da combinação das do cores, afternoon dá para tea. ver bem. Ah, bacana, muito legal. Então, se você quiser falar do matcha, Então, achei bonito, né? Ó, a gente não combinou nada, né? E aí a gente está com uma é, composição de cores aqui bem parecida, né? Você está com um tom de ah, que vermelho bacana, e um né? ali clarinho, e eu estou aqui com um lenço, com cores, né? Compondo também. Bem interessante isso. E a hora que você mostrou a foto, deu para ver ali a composição de cores, né? Eu então Bacana. estava falando, né, que é bem legal isso, né, da live, porque a gente não planejar tanto antes
e deixar as coisas fluírem e vir, né, conversando. Então, É bem estava falando bacana. aí, bem bacana, né? Você estava falando, então, da É. cerimônia, né, do chá, e então eles chamam, né, eles denominam de Xadô, né? O Xadô é o caminho do chá, então é um ritual, né, como você falou, e ele tem uma forte influência do taoísmo e do zen budismo. Então, eles preparam o chá verde, e esse chá verde ele é transformado num pó. E o preparo desse pó tem toda uma cerimônia e um ritual, que aí se transforma no matcha. E esse matcha, ele tem, assim, é a mesma Camellia sinensis, né? E ele tem uma versatilidade de aplicação, porque ele pode ser preparado ali todo esse trabalho, né? Nesses encontros que são o Chanoyu, né? Acho que a pronúncia é essa, né? Ou Shakai, né? Que é o encontro para o chá, o Shakai. E existe o Shashi, que são os assuntos que vão ser tratados durante o momento da cerimônia. Então, esse ritual, ele tem isso, né? Tem a preparação das folhas, aí chega a folha verde, aí faz todo o processo de transformar em pó, e aí inicia esse encontro, que é, então, quando eles vão conversar sobre um determinado assunto, decidir sobre um determinado assunto. Então, existe no ritual, assim, não é qualquer coisa que as pessoas vão ali tratar, né? Então, essa cerimônia, ela tem isso, né? De um evento que é planejado e que tem toda uma sequência, né? E isso traz uma concentração, traz uma calma para as pessoas, traz intuição, né? Porque o Isso chá mesmo. Camellia sinensis, ele é um estimulante da memória. Então, o matcha, ele proporciona isso também, esse estímulo, né? E essa leveza, porque ele é transformado num pozinho, e aí tem todo o trabalho, e aí eles oferecem nessa cerimônia uns docinhos que são típicos, que aguçam o paladar. E às vezes eles fazem uma coisa que é chamada tenchin, que é um aperitivozinho que é servido, né? Uma coisa para aguçar o paladar, ou um docinho, ou esse tenchin. E aí acontece, né? Esse movimento, esse ritual, que tem toda uma tradição, tem todo uma, uma maneira de se vestir, né? Como você falou, tem as Isso. vestimentas, né? Eles também combinam a cerimônia do chá com outras duas cerimônias, né? Que é a cerimônia do arranjo de flores, né? Que é A o Ikebana, Ikebana, né? e também do Kodô, que é a cerimônia do incenso. Então, tem todo um Sim. trabalho que se faz, né, no ambiente para proporcionar essa experiência, além ali de tudo que está nesse chá. Então, o matcha, ele, às vezes, ele não vem só na forma da bebida, ele pode ser colocado para colorir esses petiscos que são estimulantes, né, do paladar, antes de beber o Uhum. chá. Então, algumas receitinhas vão lá, um pouco do matcha também. E um dia desses eu vi você postando um bolo. Conta aí, como é que é esse bolo de matcha? Achei lindo, a cor, assim, a textura que ele fica. Então, olha, esse bolo, eu consegui ele, uma foto da internet. Eu até coloquei no meu post, que não era uma foto minha, porque normalmente eu coloco fotos autorais, né? No meu feed, e no meu history também, normalmente são fotos autorais. Mas esse daí eu tirei da internet.
E existe, eu não tenho a receita dele, mas eu ainda quero conhecer essa receita, né? Eu também postei o matcha também um dia no meu history de bom dia, porque todo dia eu posto alguma coisa assim que eu acho mais interessante, alguma foto minha, quase sempre é uma foto minha. E também tinha servido 2 xícaras de matcha e um pedaço de bolo de matcha. Mas eu conversei com uma amiga minha que eu conheci num curso também de mesa aposta, que ela mora no Japão. O bacana desse online é que dá essa possibilidade da gente conhecer pessoas do outro lado do mundo, né? E ela falou que lá no Japão, ela me mandou as fotos, inclusive, que eu coloquei no meu Instagram, eu não sei se você viu. Eles fazem macarrão, bolacha, eles têm uma sessão, ela me mandou uma foto, eu até coloquei, uma sessão inteirinha que vende coisas de matcha. Então, é bem interessante, essas receitas, elas existem mesmo, eu ainda não sei fazer, ainda não fiz, mas eu ainda quero ter essa experiência também de provar. Tem uma outra pessoa amiga também, que ela postou num grupo que a gente tem, que ela encontrou um lugar lá em Brasília, uma confeitaria que serve, e que ela provou, é um bolo, mas que ela achou assim, para o paladar dela bem forte, né? Porque o nosso paladar não está acostumado com esse tipo de chá, né? A gente está acostumado mais com as infusões mesmo, que são aquela coisa mais suave, né? E para o paladar dela, ela assim, não achou bom, mas eu acho que tudo é uma questão de hábito também, né? Então existe tudo isso, existe muitas coisas feitas de matcha lá no Japão, tem. Aqui no Brasil as pessoas agora estão começando, né, a, a se dar direito a essa experiência, porque isso é uma experiência de vida, né, da gente provar esse tipo É uma de vivência muito coisa. legal e tem essa coisa do ritual, né? Que eu acho super importante Isso. esse momento, né? Outro dia eu falei aqui, né? A gente leva um tempão preparando a alimentação, mas a gente ainda come muito depressa, né? E às vezes não aproveita tanto todo esse tempo que teve de preparação do alimento. E em outras culturas a gente vê essa diferença, né? Do preparo do alimento, esse preparo acontecer de uma forma ritual, cerimonial. E uma coisa que aqui, né, na nossa cultura popular, assim, com a urbanização, né, do uso do chá, as pessoas usam açúcar, né? Então, por exemplo, o meu chá aqui, eu não uso açúcar nele. Então, os chás, né, eu também, quando O bebo ideal é café, não usar. eu não uso açúcar, porque tira o sabor, né? Tira essa experiência que você falou, por exemplo, de ter as comidinhas, por exemplo, próprias, né? E combinadas para despertar o paladar, e aí depois a gente beber o chá junto ali e vivendo essa experiência, né? Sensorial. Então, essa coisa do chá, ela é uma experiência sensorial É porque uma ela experiência estimula o sensorial. olfato, a visão, o paladar, né? Essa sensação do ambiente, de ver a beleza, né? Da mesa bem posta, das cores bem, né? Distribuídas. Então, eu acho que a gente ainda aproveita pouco disso. E eu acho muito joia que você está Então, fazendo essas postagens e cursos para estimular isso nas pessoas, né? é muito bacana isso. A mesa posta, ela é uma das coisas que a mesa posta quer resgatar e vem trazer, né? Porque a mesa posta, com mais simplicidade que fosse, no tempo dos nossos avós, dos nossos bisavós, que às vezes moravam lá na roça, isso existia, colocava a mesa e chamava os filhos para vir comer. Então, existia esse ritual. E isso a gente foi se perdendo ao longo do tempo. E a mesa posta, ela está querendo mesmo, esse é o propósito das meseiras, é resgatar isso, que a gente tem o prazer de sentar numa mesa e de se alimentar e de sentir, né? De abrir esse sensorial para a alimentação, para um chá, né?
e a gente poder degustar isso, sentindo aromas e cheiros, e isso pode até nos levar à nossa infância, né? Dependendo da alimentação, que a gente, se você fizer um bolinho de chuva com uma infusão, por exemplo, de erva doce, vai te levar para a sua infância. Então, existe esse resgate também. Então, isso tudo, olha, quando eu comecei a fazer mesa posta, eu não imaginava o universo de coisas que a gente podia agregar à nossa vida. E é muitas coisas para se agregar, é uma coisa maravilhosa. Hoje em dia, eu sou apaixonada pela mesa posta, gosto de fazer, amo fazer. A gente tem que confessar também que nem todos os dias a gente consegue, mas no final de semana, quando a gente recebe um amigo no final da tarde, isso é uma coisa muito, muito bacana, muito legal. E a gente vem resgatando a coisa dos alimentos, dos chás também, né? Porque às vezes você pega um chá, você bebe, como você mesmo falou, às vezes a pessoa bebe e não sabe nem o que ela está bebendo, né? Então, para a gente trazer saúde mesmo. É interessante isso, né? Porque como eu trabalho com fitoterapia e também eu gosto muito de prescrever os chás para as pessoas, né? E às vezes as pessoas querem uma cápsula, um fitoterápico, porque é mais rápido, né? E até para beber o fitoterápico ou o chá, a pessoa aprender a fazer esse movimento de segurar um pouquinho na boca, porque é aí que a gente sente. E também a gente tem nessa região embaixo da língua glândulas, né, que fazem essa absorção também. Então, aquela história, né? Às vezes a pessoa vai beber um chá que é um chá medicinal, né? E ela engole assim o mais rápido possível. E a ideia não é essa. A ideia Exatamente. é a pessoa segurar um pouquinho na boca. Porque... Segurar um pouquinho e aquela sensação de que quando ele ficar um pouco viscoso, né, como assim, você segura um pouquinho na boca, aí ele muda a consistência. Aí a gente percebe isso e aí a gente engole. Então é como deixa ensalivar, né? Deixa a boca ensalivar e produzir um pouco da saliva para ter essa experiência de absorção também. Então, é muito frequente isso, né? As pessoas não terem esse tempo. E aí, essa cerimônia, esse trabalho da mesa posta auxilia as pessoas. Eu quero mostrar, eu tenho uma amiga... Então, você vê, né, que é muito interessante, porque de repente você fala assim, uma meseira com uma botânica. Olha aí. Olha a minha toalhinha aqui, olha, que eu estou usando. Que é uma amiga que fez para mim, e ela gosta muito dessas coisas de mesa. Ela tem assim uma coleção de xícaras, né? Xícaras de vidro. E aqui em São Paulo tem uma casa, como é o nome mesmo? Daqui a pouco eu lembro o nome da casa. Esses dias eu estive olhando. Tem umas coisas lindas lá. É meio caro, mas assim, são lindas. Tipos de chaleirinhas de fazer o chá. A gente fica apaixonada. Maria Alice, deixa eu falar uma coisa aqui. Eu tô vendo uns coraçõezinhos subindo ali, aí eu vou pedir para os amigos para mandar uns coraçõezinhos para nossa live subir, né? Isso. E pode também mandar os aviãozinhos. Às vezes a gente se empolga e até esquece desses detalhes, e também porque o interesse da gente mesmo é trazer alguma coisa para as pessoas, né? Porque, assim, às vezes pensar, uma meseira, arte da costura, vai fazer uma live com uma botânica. O que isso tem a ver, né? Então, a gente está vendo hoje que tem muito a ver e tudo a ver, né? Muito bacana, viu, Maria? Então, olha, também quero mostrar aqui uma foto que eu tenho, que tem um batedorzinho, porque o matcha ele tem um batedor específico de bambu para bater, né? Então, não sei se vai dar para as pessoas verem, mas assim, para conhecer, ó, será que dá para ver? Dá, tá dando para ver, muito legal, lindo.
O Então, batedorzinho dá esse para batedorzinho, ver. ele é sempre usado na cerimônia, né, para bater o matcha, para poder beber. Então, eu tô feliz, viu, Maria Alice, de poder estar aqui com você, de a gente ter esses ensinamentos, essas coisas bacanas, e a gente vê que a mesa aposta converge com isso, né? E eu vejo até a possibilidade de a gente fazer umas novas lives com outras, falando de outras infusões e outras coisas. E aí, tô Sim, querendo abrir para as pessoas fazerem pergunta para você, tudo bem, né? sim, tudo bem. Essa coisa do preparo, né? Pode fazer, e assim, o legal é curtir mesmo com esses coraçõezinhos, porque realmente eleva o status, né, da pessoa que está apresentando a live, né? E o compartilhamento. E uma coisa que às vezes eu faço, eu convido às vezes as pessoas para a gente estar nesse horário se encontrando e a gente poder fazer esse movimento de fazer um chá. O Sala de Visitas, né, da Empório as Ervas de Alice, tem esse objetivo também, que é um encontro, né, num momento que a pessoa do dia para, né, e vai assistir a live, mas ela vai interagir, ela vai arrumar um espaço para ela poder fazer um chá e preparar, né, fazer um mini ritual, né, de poder tomar um chá juntos, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Você está aí virtualmente, a gente está bebendo um chá juntas numa conversa, Pois que é uma é, numa sala de conversa, visitas do é uma Instagram. sala de visita, né? É uma conversa planejada, assim, no sentido de que é um tema, né, que a gente está conversando. E o que é, é muito positivo nesse momento da vida, né, são esses encontros em que a gente pode ter um tempo para conversar com uma amiga. Então, é possível, pelo ambiente virtual, a gente marcar um horário. Tem diversas ferramentas disponíveis aí na internet, que é uma sala virtual de bate-papo, que você pode se ver, se falar, ou que seja pelo WhatsApp mesmo, duas ou três amigas, em que as pessoas se reúnam para fazer isso, sabe? Se encontrar, aí cada uma na sua casa põe a mesa, arruma as coisas, troca a receita. E isso era uma coisa que eu me lembro da minha infância. Eu fui a muitas vezes. A minha tia e a minha mãe, a irmã dela, né, a irmã da mamãe, a minha tia Lúcia, ela ia em chás beneficentes e a gente sempre ia junto. E a minha mãe me levava junto, né? E era muito legal, porque tinha aquele momento do encontro das amigas, aí tinha uma mesa maravilhosa, assim, cheia de quitutes que cada uma delas levava. Então, esses chás eram organizados e aí tinha lá, em algum momento, um espaço que vendia algumas coisas, tal. Mas a ideia também era das pessoas se encontrarem e sentar depois, cada uma, né, as suas mesinhas lá, comer os quitutes e conversar e beber um chá, né? Então, isso é uma memória, como você falou, né? O bolinho A de memória chuva, né? Eu afetiva, né? Memória afetiva, visual, olfativa, é uma coisa É, muito jóia, né? Então, tinha lá uma senhora que levava um biscoitinho de semolina. Eu adorava esse biscoitinho de semolina porque super combinava com chá preto. E eu até hoje eu gosto pois é, muito tá do chá vendo? preto, né? Então, tem assim essas memórias e essas oportunidades, porque as pessoas estão numa velocidade, né, que é nociva para a saúde, né? E esses momentos, né, do trabalho que você realiza na mesa posta, traz essa calma para as pessoas, né? Traz um momento de concentração, porque uma pessoa botar uma mesa bem colocada, ela precisa planejar, né? Ela precisa fazer um trabalho de se organizar, e aí precisa de calma, né? Pois é. Tem pergunta aí? Alguém quer perguntar alguma coisa?
Porque só a gente está falando, aí vamos perguntar, amigos do Instagram. Vamos perguntar, pode perguntar para Maria Alice. Então, Maria Alice, eu quero fazer ah, uma pergunta. Eu vou começar com as perguntas para ver se o pessoal se anima. Eu não estou vendo. Você consegue ver se alguém está perguntando? Porque tô, aqui eu não estou tem aqui, conseguindo ver. tem uma, olha, a Rose Santos, 1967. O aroma desses chás também é considerado como aromaterapia? Não, não é. Não é considerado aromaterapia. A aromaterapia, ela é mesmo aplicada, né, essa palavra aromaterapia, quando a gente utiliza os óleos essenciais, que são extraídos, né, das plantas que têm aromas, né? Então, no caso do chá Camellia sinensis, ele tem um aroma e pode ser também utilizado, né? Mas assim, essa palavra ela é aplicada mesmo aos óleos essenciais. Existe essa experiência olfativa das moléculas que estão dos óleos voláteis que estão dentro da planta e que se desprendem, né? Quando a gente coloca água quente. Então, por exemplo, o chá de melissa, né? De capim-cidreira, de hortelã, ele tem essas substâncias dentro. E aí, quando a gente coloca água quente, esse vapor faz com que essas moléculas se desprendam, né? E aí a gente pode sentir, mas a aromaterapia mesmo, ela é aplicada com o óleo essencial, né? Então, eu até tenho aqui um frasquinho, olha, eu deixei num frasquinho transparente para as pessoas poderem ver. Isso aqui é o resultado, quando se extrai o óleo essencial, é extraído com um arraste de vapor. Então, o vapor passa pela planta, carrega isso para dentro de um sistema, né? E aí fica assim, uma água e uma linha de óleo essencial, né? Na verdade, o óleo, ele não é óleo, o óleo essencial. Ele é uma substância mais próxima do óleo, né? Tem uma composição muito variada. Então, aí é retirado o óleo essencial e fica essa água que tem nela algumas moléculas que são solúveis. Então, tem um aroma muito gostoso. São conhecidas como águas florais ou hidrolatos ou hidrossóis. Então, a gente pode utilizar. É uma experiência semelhante ao que a gente sente quando você coloca a água quente em cima da folhinha lá que faz o chá, né? Então, esse aroma é um aroma muito mais suave, muito mais leve do que o óleo essencial, tá? E a Então, gente Maria pode Alice, usar a para. Rose, ela falou que E existiam umas aí? perguntas anteriores. Eu acho que eu não prestei muita atenção, tem alguma coisa que não apareceu para mim. Se você Para mim puder, aqui, se tiver olha, vamos aparecendo, ver tem uma aqui. pessoa que perguntou aqui: se a flor parece desabrochar na infusão, qual seria o nome dessa flor? Eu não consegui ver o nome da pessoa também. Não sei se está passando muito rápido ou se sou eu. Ah, é a Fernanda. Ela perguntou se tem um chá pelo qual a flor parece desabrochar na infusão, qual seria o nome dessa flor? Parece que tem outras perguntas anteriores também que a gente não apareceu aqui para mim. Eu não sei o que está acontecendo. Tá. Mas aí a Eu estou gente pede para as conseguindo pessoas ver aqui. perguntarem de novo. Tá, eu estou Pode conseguindo ver ser, Maria aqui Alice? do início para mim foi a entrada da Mari Bachega, Maria Tereza, é, Fê Oliver. Olá, vamos ver as perguntas, tá? Vamos ver se aparece aqui alguma pergunta. As pessoas cumprimentando. A Eliana Capriotti falou que está amando. A Mônia entrou aqui. Daniela. Vamos lá. Estou passando aqui para a gente poder chegar em algumas perguntas que talvez eu possa ver, né?
Por enquanto, nenhuma pergunta. Vamos lá. Estou rodando aqui a telinha. Aqui, olha. Quero aprender a servir uma mesa linda para chá das 5. A Eliana Capriotti. Olha, aí tem uma aluna potencial querendo aprender, né? Oba! Procura a Beth, porque ela dá cursos e tem aí um ateliê muito legal, com bastante coisa. Segue ela no Instagram. Vamos lá. E a gente Rômulo, pode cadê? montar uma mesa, pode dar umas orientações também para a pessoa montar a mesa na casa dela. É só entrar em contato comigo. Pode ser pelo WhatsApp, que tem no meu link, né, no meu Linktree, e também pode ser no direct, que não chama mais direct agora, parece que chama message também, né? Não sei bem. É, E me procura, Eliana, que a gente pode conversar, tá bom, querida? legal. Então, a Jessen Macedo está dizendo aqui que bate-papo gostoso, deu vontade dela beber um chá. É, Bacana. a, El- Minha a comadre, ela. Helena A Helena Capriotti falou que ela foi na horta, colheu o hortelã e fez um chá, tá ali saboreando. Muito Ai, que legal. bacana. Aí, aqui, olha, a Eliana está perguntando quais os benefícios do chá vermelho. Então, o ponto, né, de que a gente esteve falando aqui, o ponto de oxidação dele, né, que traz aí os benefícios como um antioxidante e um anti-inflamatório. São categorias distintas, né? Entre o chá verde e o chá preto, você tem, nesse ponto de fermentação, o chá vermelho, né? E tem aí esse efeito do tempo de infusão também do chá, que eu não me lembrei de falar, o tempo que ele fica na infusão afeta também as propriedades medicinais, né? Dos bioativos que estão ali. Então, por isso a água não pode estar fervendo. Ela tem que estar, quando chega próximo do ponto de fervura, ser colocada na folha, né? E tapada. Então, esse método eles chamam de tisana ou infusão, né? E as propriedades são essas: anti-inflamatória e diurética e também antioxidante, né? Age no coração também, melhorando a circulação e um estimulante também por causa da quantidade de cafeína, né? Então, de acordo com o processo de fermentação, você tem mais esse teor de cafeína do que no chá amarelo e no verde e no preto. Isso muda, né? Por causa do processo de fermentação, né? Aí aqui, olha, a Rose está dizendo parabéns pela iniciativa, dicas importantes na live, grata, muito legal. O que mais? Pergunta: qual a quantidade aconselhável de chá? Uma xícara diariamente é o ideal? Olha, Rose, depende do que você está querendo tratar, né? O chá, o ideal é a gente preparar ele na hora mesmo que a gente vai beber, né? E não ficar aguardando o chá por muito tempo. Um chá medicinal, que você vai fazer um tratamento com ele, o chá é bom ser preparado na hora. Quando às vezes a pessoa não tem essa possibilidade e que ela precisa beber sequencialmente mais vezes, por exemplo, ela tem que beber a cada 2 horas uma porção de 50 ml, é um tipo de tratamento. Se ela precisar fazer isso, né, ela pode pegar uma garrafinha térmica, colocar, preparar o chá, deixar quietinho ali bebendo, por exemplo, um outro chá medicinal. Agora, no caso da Camellia sinensis, né, é um preparo simples que você pode fazer ali na hora. E o chá verde ou o chá
vermelho ou chá amarelo, né? O chá preto também, mas o chá verde, né, que tem esse potencial mais antioxidante, você pode usar uma xícara de chá, que é aproximadamente 100, 120 ml, dependendo do tamanho da xícara, né? Tem uma pequena variação nisso. E aí você toma isso uma vez por dia, né? Em geral, depois da sua refeição principal, por exemplo, após o almoço, é o mais recomendado. E esse tipo de chá não é bom a gente beber à noite, porque ele é estimulante. Então, às vezes, é sujeito a tirar o sono da pessoa, né? Então, à noite é bom a gente tomar os chás que não tem tanta cafeína, né? Porque o teor de cafeína é alto, tá? Não é pouco, não. É significativo. O que mais? Como a Helena Capriotti. Como é preparado o chá de mulateiro? Bom, é uma casca, né, de uma árvore da Amazônia, o mulateiro, e aí a gente prepara, não por infusão, como a gente falou do Camellia sinensis, é preparado sob fervura, que é a decocção. Então a gente tem que ficar cozinhando ele um tempo, né? Aí a gente pode conversar disso numa outra live, porque tem uns chás que eles têm cores muito bonitas, né? Por exemplo, tem um chá que é o crajiru, e ele é de um tom vermelho, assim, muito bonito. E ele tem um monte de propriedades, né? E ele tem um sabor gostoso. Ele é agradável de beber, não é um chá amargo. Bebi E o hoje. mulateiro também. Bebeu hoje? Ele é bonito, Bebi né? hoje. Ele é bem E intenso, o vermelho dele bem bacana. aqui, olha, Fê Oliver, existe um chá que a flor praticamente desabrocha na infusão. Qual seria o nome dessa flor? Eu não sei, acho que é Fernanda, né? Sabe O o nome que dela. é, Maria Alice? Vou falar. Eles vendem um chá que é o chá verde. E eles fazem numa flor. E quando eu Ah, já tá. postei isso no meu Instagram. E quando você coloca a água, eu até tentei filmar ele abrindo, mas eu não consegui, porque o meu bule, apesar dele ser transparente, ele suou, né, na hora que eu joguei água. Então, é um chá verde que é um chá em flor, que eu pelo menos compro na Liberdade, né? Ele é muito lindo, ele é muito lindo. Você colocar num bule transparente ou numa jarra que seja, então ele abre uma flor. Mas ele é o chá verde. Ele é um chá É o verde. chá É um verde, jeito que eles que fazem, ele fica um pacotinho faz- e ele abre em flor na hora. É o chá verde. Esse eu já postei, depois se a Fernanda quiser. Eu ainda tenho aqui na minha casa para fazer também. A Maria Alice deu uma ideia muito bacana e que a gente pode, quem tiver interessado, a gente pode fazer um encontro. Eu sei que o Google Meet, assim, gratuitamente, só dá meia hora para a gente, né? Eu ainda não tem tenho um que o Google está Meet. bem definido, que é o Jitsi. Ah, é? Eu tenho dado aula por ele. O Jitsi é uma Ah, que ferramenta de bacana. código aberto. Você pode gravar e cabe um monte de gente. E depois Então, eu te eu mando o convido, link. né? Maria Alice, a gente pode convidar, se tiver, eu gostei muito da sua ideia, então eu vou convidar as pessoas e a gente vai usar a sua rede. Se tiver Legal, alguém que queira fazer um chá da tarde, um bate-papo, e a gente pode fazer pelo Google Meet, né? E cada um prepara a sua mesa, prepara o seu chá, e a gente pode, como se a gente estivesse juntas, né? E nós fazemos o nosso bate-papo, e aí, quem sabe, eu posso fazer esse chá. Eu tenho ele ainda aqui na minha casa. E acho que a gente legal. pode combinar, as pessoas que estiverem interessadas. O que você acha, Maria Alice? Ah, eu gostei da ideia. Aqui tem uma pergunta, deixa eu ver se eu consigo enxergá-la. Tem uma outra coisa que eu quero te perguntar, Maria Alice, se você faz mais lives, que vai dar 1 hora de live.
Vai dar Antigamente o uma hora. Instagram, 1 hora, cortava a Ele live, cortava. né? Depois parece que estão dando mais tempo, mas eu ainda não utilizei esse mais tempo, porque às vezes eu fico com medo de perder a live. Mas a gente Eu tem um também. minuto para dar 1 hora de live Vamos pelo lá, meu nesse relógio um que eu estou olhando. minuto. Nesse um minuto, então, eu quero aproveitar para agradecer o convite, que eu gostei muito de estar aqui. E assim, uma pessoa perguntou aqui quantos chás que podem misturar, né, numa preparação. A gente pode falar disso numa outra live e falar um pouco das combinações, como fazer combinações de chás, né, que podem ser combinados. Então é isso, eu estou feliz e aceito esse convite da gente fazer uma sala de conversas assim. E o pessoal que está aqui, que também me segue, muito grata pela presença, e também as pessoas que eu estou vendo que seguem a Beth, procurar também entrar nessa sala que nós vamos divulgar aí. A gente fazer pelo Jitsi é uma ferramenta que no computador não precisa instalar nada. Você só clica no link e entra na sala e a gente conversa. Eu acho que são 50 pessoas que cabem na sala. Olha só que Então, bacana isso. Vamos é legal. combinar o nosso encontro. Quem tiver interesse pode mandar o direct no WhatsApp. E eu também, Maria Alice, quero dizer que eu estou assim, bem feliz de poder ter te recebido aqui, sabe? Muito legal. Eu estava assim até um pouco ansiosa por esse momento e acho que assim a gente não combinou nada, mas tudo veio acontecendo de uma forma bem bacana e eu estou bem feliz e também estou querendo ser grata às pessoas que estão aqui nos prestigiando. É muito bom ter todos vocês aqui. Se tiver alguma pergunta que a gente não conseguiu responder, a pessoa, eu vou postar, né, a live, e a pessoa pode fazer, né, Maria Alice, nas perguntas, e aí a gente vai respondendo do jeito que dá para ir respondendo, não é isso? Tá bom? Isso, pode. E quero também poder, vamos combinar, se a Maria Alice estiver disposta, a gente pode fazer outras lives com ela também, né? Podemos. E muito grata, estou com meu coração bem alegre da gente poder estar Eu aqui também. juntas e junto com essas pessoas que estão aqui também, que estão nos prestigiando, que fizeram perguntas. Então, vamos ter que encerrar para não ter perigo de perder a live, tá bom? Mas depois eu vou É isso verificar aí. isso bem direitinho. É isso aí. Depois você Já passou um compartilha pouquinho, eles não comigo. cortaram a gente ainda, mas eu não sei se a gente não perde, né, a live, tá É, bom? E eu sei que tem um jeito de legal. recuperar também, que já me falaram, mas é bom a gente não arriscar, tá bom? Então, olha, Legal. Depois você um compartilha comigo. beijo para todos, Beijo, para beijo Maria para Alice, para você, todos que estão aqui Marcos. hoje com a gente, tudo de bom e boa semana. E vamos combinar mais vezes aqui, tá bom? Legal. Vou encerrar, Combinado. tá bom, Maria Alice? Grata. Combinado. Beijo.